A graça e a paz do Senhor para com todos, amém? Glória a Deus, podem sentar. Vamos nesse momento refletir a respeito da palavra do Senhor e o que Deus quer falar a cada um de nós nesta manhã. Quero trazer um tema aqui que fala vivendo o melhor de Deus. Vivendo o melhor de Deus. Mas eu queria acrescentar, além dessa frase aí, desse tema aí, eu queria acrescentar dizendo, vivendo o melhor de Deus em todas as circunstâncias da vida. Não precisa você entender. Não precisa você entender como viver o melhor de Deus em todas as circunstâncias da vida. Eu vou te explicar agora, neste momento. Todos nós vamos ser ministrados pela palavra para poder viver o melhor de Deus, que é muito bom, né? É a melhor coisa que um ser humano pode viver nessa terra, nessa vida terrena, é vivendo realmente o melhor de Deus, não é? Romanos 10, versículo 1 e 2, diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Glória a Deus, não é? Então, essa palavra ela vai nos trazer um entendimento de que nós fomos salvos pelas misericórdias de Deus, gente. Só entender que pelas misericórdias de Deus nós somos salvos, então esse já é um motivo de viver o melhor de Deus. Porque viver o melhor de Deus é estar em sua presença, não é? Não apenas na vida terrena, mas por toda a eternidade. Então nós fomos salvos pelas misericórdias de Deus. E quando nós ouvimos isso aqui, então nós vamos entender que estávamos aonde? Perdido. E Ele nos encontrou, não é? Estávamos como? Sujo, e Ele nos lavou. Estávamos escravos, e Ele nos libertou. Não é? Estávamos condenados, e Ele nos justificou. Nós estávamos mortos, e Ele nos trouxe a vida. Gente, este é o motivo de vivermos o melhor de Deus, não é? Nós vamos pegar esses dois versos aqui e falar de três verdades a respeito de viver o melhor de Deus. Mas observe aqui o salmo antes, eu queria ler, eu vou adiantar esse salmo aqui, o salmo 116, versículo 12, que diz o seguinte: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Observe que o que Deus fez por cada um de nós, gente, só Ele, nenhum outro poderia fazer. Agora, o que você pode fazer, não é? Por todos esses benefícios que Deus fez por você, o que você pode fazer? Então, para vivermos o melhor de Deus, existe uma responsabilidade e um posicionamento de cada um de nós, porque viver o melhor de Deus não é só querer, mas é se posicionar em buscar o melhor de Deus. Por quê? Porque Deus tem o melhor para cada um de nós. E esses dois versículos aqui, ele já fala muito bem, principalmente no final, nós vamos refletir a respeito de cada versículo, não é? Então, falando desses dois versículos, vamos ver aqui três verdades. A primeira aqui no versículo 1 só, eu vou repetir novamente, o versículo 1 que diz: rogai-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o apóstolo Paulo, ele está aqui, ele começa dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, não é? Então, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês
é que quando ele diz rogo-vos, pois irmãos, aí ele fala da misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício. Aí vem vivo, santo e agradável. Então, primeiro ponto é apresentação. Como nós estamos nos apresentando para Deus? Está de acordo com o que o apóstolo Paulo nos chamam aqui, atenção, não é? Para colocar aqui desse versículo o nosso posicionamento, não é? E qual é o nosso posicionamento? É o nosso corpo, não é? É o templo do Espírito Santo. E observe que ele diz o vosso corpo por sacrifício vivo. Como é que você está vivendo neste corpo, não é? Na vida terrena? Agora observe aqui, sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, não é? Então, esse fala do culto racional. Esse culto racional é o dia a dia que você vive, é a forma que você vive, é o que você pensa, é o que você fala, é o que você sente, é até o que está no nosso coração. Então, isso chama apresentação, não é? Sacrifício vivo, santo e agradável, não é? Que deve ser em todas essas áreas, não pensar, não ver, não falar. Às vezes achamos que só devemos cultuar a Deus quando nos reunimos aqui no templo. Não. O culto a Deus é todos os dias, é toda hora, é aonde nós andamos, é o que fazemos, é o que pensamos. Aqui nós nos reunimos para continuar adorando junto com os irmãos nessa comunhão, não é? No aprendizado da palavra. Então, é isso, gente, culto. Às vezes, nós saímos do culto, pronto, cumpri a minha obrigação, e aí, vive o dia a dia e fazendo o que não deve, pensando o que não deve, não é? E deixa de cultuar a Deus, porque acha que o culto a Deus é só no templo. Aqui, gente, é uma expressão de todos os outros dias que você está vivendo. Nós viemos aqui exatamente com esse ponto. Então, o que era ontem, não é? E aí, o que era ontem não pode ser hoje, no sentido, todos os dias nós precisamos viver melhor diante do nosso posicionamento para com Deus. O que significa isso? Apartar-se de tudo que é errado, gente. Nós temos que nos apartar de tudo que é errado, porque isso não é culto ao Senhor. E se nós temos o Evangelho, então nós devemos nos posicionar, não é? Para que o Evangelho seja um estilo de vida para cada um de nós. Agora, o segundo ponto está aqui no versículo 2, apenas a parte A, que ele diz: e não vos conformeis com este século. A parte A diz o seguinte. Aí, qual é o ponto que eu queria falar? A gente falou de apresentação, agora, inconformação. Nós não devemos nunca se conformar com o pecado. Nunca devemos nos conformar com o esquema deste mundo. Não! Nós estamos neste mundo, não é, como forasteiros, e nele fazendo a diferença diante do culto constante e contínuo, para que o mundo conheça a Deus através do nosso culto racional. E aí, eu queria colocar mais um ponto ainda dentro desse versículo 2 da parte A, que é inconformação, para nós entendermos que os valores deste mundo é relativo, não é? E não absoluto. Por quê? Porque quando temos a mente de Cristo, conhecemos o Evangelho de Cristo e vivemos no esquema desse mundo, então nós vamos dizer que tudo é relativo. Às vezes, tem próprio cristão que fala para o outro cristão que aquele ali é tradicional, porque, gente, ele é firme, peraí, vamos, não é? Tudo é relativo, depende como você pensa, depende como você age. Olha como é que o mundo, peraí, a gente está no século 21, gente. Ei, você pode estar no século que for, mas saiba de uma coisa, o Evangelho nunca mudou. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele sempre será o mesmo, porque o Evangelho é a palavra de Deus. O Evangelho pode ser
A Bíblia pode ser o livro mais antigo, no entanto, é o mais atualizado, que quando nós lemos e a nossa mente é renovada por eles, aí nós vamos vivenciar o melhor de Deus diante da necessidade, que seja qualquer uma delas, nós vamos viver suprido da necessidade pela palavra de Deus diante daquela situação. Então, observe que isso também é uma verdade. Então, os valores deste mundo é relativo e não absoluto. Por quê? Porque as verdades deste mundo não é as verdades absolutas. Gente, só existe uma verdade absoluta. E ela está na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, não é? Observe que no passado, se você observar há 100 anos atrás ou mais, como eram as pessoas e como elas são hoje, eu estou falando até de cristão, não é? Então, o que foi vergonhoso no passado, hoje, gente, está sendo aplaudido. E muitas vezes por aqueles que já conhecem a verdade absoluta, não é? O que foi errado ontem, hoje, já está sendo aceito numa boa. Mesmo que vá contra completamente a verdade absoluta de Deus. E às vezes nós queremos viver o melhor de Deus, mas não queremos viver uma vida que cultua a Deus. Cultua a Deus de forma racional. Porque o nosso corpo deve ser, não é? O culto ao Senhor, que é o sacrifício com o nosso corpo. Não é? Os nossos desejos, a nossa vontade, os nossos sonhos, nossos projetos tem que se alinhar à verdade absoluta de Deus para viver o melhor de Deus neste mundo. Então, observe que o mundo o mundo elogia, né? Faz elogio dos erros, dos vícios, da corrupção e de tantas outras coisas. As pessoas parecem que elas não sabem mais o que é verdade, nem o que é mentira, porque eles dizem o seguinte a respeito do relativismo, que sobre tudo isso que a corrupção, o vício, o erro, não, tudo é relativo, depende da forma que você vê, não depende da forma que você vê ou entende, depende do que Deus fala pela palavra a respeito disto. E dizemos muitas vezes que cultuamos a Deus, não é? E viemos realmente para a igreja cultuar a Deus, mas e o resto dos dias que não estamos na igreja? Você continua cultuando a Deus e vem para cá expressar o culto que você faz diariamente, constantemente a Deus. Então, tem pessoas que chamam de trevas, né? Chama a trevas de luz e chama o certo de errado. Por quê? Porque a verdade do mundo não é absoluta, não é? É relativo, tudo é relativo. O mundo vai mudando conforme a sua geração e a sua cultura, mas a palavra de Deus não muda, ela é a mesma. Ela não pode mudar, e nós temos que firmar a nossa vida, o nosso posicionamento, o nosso culto racional pela palavra. Significa conhecê-la, entendê-la e viver ela como estilo de vida. Isso sim é cultuar a Deus, não é? De forma racional. Observe que Caim e Abel, não é? Os dois tomaram um posicionamento de cultuar a Deus. Mas observe, não é? Deus só recebeu o sacrifício, o culto de quem? De Abel. De Abel. Por quê? Porque Abel vivia o culto ao Senhor todos os dias. Ele expressou naquele momento, como nós estamos expressando aqui. Ele expressou naquele momento que ele foi fazer, pegou o melhor do que ele tinha para agora prestar o culto. Então nós quando viemos aqui, viemos com o nosso melhor para cultuar a Deus. Já Caim não. Se você conhecer todo o contexto, você vai ver que Caim fez aquilo como uma obrigação, como uma religiosidade, não é? E Deus não aceitou a oferta de Caim, por quê? Deus conhecia as intenções do coração, e aí ele foi rejeitado. E aí ele mostrou realmente o que estava no coração dele, ao ponto de matar o seu próprio irmão. Por quê? Porque o culto que ele fez a Deus não foi aceitável. E o que
o que Caim fez foi, observe que às vezes nós temos que avaliar se estamos cultuando a Deus como Caim ou como Abel. E o versículo 2, ainda na parte B, diz o seguinte: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você já experimentou a boa, a perfeita e agradável, não é? A perfeita vontade de Deus? Você já experimentou? Você tem aqui livre acesso e através do culto racional você pode conhecer e viver o melhor de Deus quando você vive uma vida que cultua a Deus. Aí, nesse aqui, eu coloquei o primeiro, apresentação, não é? Como nós devemos nos apresentar. E aí o nosso corpo, não é? Que é templo, que é morada do Senhor. Aí eu falei também sobre inconformação, não é? Que é não se conformar com nada que seja relativo, mas com tudo que seja absoluto. E o terceiro é, desse que a gente leu, transformação. Quer dizer, essa transformação, gente, é viver uma vida onde você vive no seu corpo de forma consagrada, se consagrando, não é? Isso é o culto racional. Então, transformação. Nós precisamos ser transformados, não pelo mundo, não pelas ideologias dele, não. Nós devemos ser transformados, porque só podemos ser transformados pelo poder do Evangelho. Porque a Bíblia, gente, não é apenas palavra, mas é também o poder de Deus para nossas vidas. Então, nós observamos que as culturas são diversas, né? E todas as gerações passam. Gente, a palavra de Deus, ela continua a mesma. Ela não passa de geração a geração. A palavra de Deus, ela não se curva. Não vai nunca se curvar diante da cultura. Por quê? Porque a palavra de Deus é a verdade absoluta. E muitas vezes vivemos uma cultura aonde que achamos que a palavra que tem que se adaptar à cultura, é a cultura que tem que se adaptar à verdade absoluta da palavra. Isto é culto, isto é viver o melhor de Deus. Então, nós devemos viver uma mudança, começando de dentro para fora. É essa mudança que nós temos que viver, não é? Lembra da borboleta, né? Ela é uma largata, e depois ela se transforma num casulo e depois sai uma linda borboleta, não é? O processo começou de dentro para fora. E só a palavra pode realmente fazer essa mudança. Mas nós precisamos viver realmente o Evangelho como um estilo de vida. Nós devemos viver o Evangelho como estilo de vida, não é? Quando nós vivemos este Evangelho desta forma, então nós somos transformados para influenciar outros, para que eles sejam transformados pelo poder do Evangelho. E o propósito de Deus nos criar, nos chamar, nos converter e colocar em nós o seu Espírito, para que nós venhamos tornar templo do Espírito Santo, templo, casa, morada, santuário. Mas como está esse santuário de culto ao Senhor, que é o culto racional? Porque cultuar, apenas vir aqui, ouvir, cantar e ir embora e não ter nenhuma transformação, isto não é culto. Nós precisamos ser transformados todos os dias. Gente, o Evangelho é novidade de vida. O Evangelho nos transforma para viver essa novidade de vida todos os dias. Toda vez que você vir à casa do Senhor, mas venha porque isso é bíblico. Mas venha porque aqui se ensina a verdade absoluta. Venha porque essa verdade vai trazer transformação. E essa transformação vai entrar o agir, o sobrenatural, os milagres. E você vai viver o melhor de Deus na vida, diante de qualquer circunstância que ela venha te
oferecer. Por quê? Eu vou dizer por quê. Porque o nosso Deus mantém o controle de todos os acontecimentos dessa terra. A última palavra para você nunca será sobre as circunstâncias da vida, mas a última palavra para você será de um Deus fiel que fez promessa para o seu povo e vai fazer se cumprir na tua vida. Não vale a pena viver só uma vida neste mundo e de qualquer jeito. Se você só vai viver uma vida e está nesse mundo, então viva para adorar, para cultuar, para exaltar, para que o mundo olhe para você e veja a luz de Cristo e vai dizer: eu quero essa luz para mim. Como é que eu tenho que fazer? Você é instrumento de Deus para transformar outros, porque esse Deus já te transformou. Este é o verdadeiro objetivo, é o propósito pelo qual Deus nos chamou, nos converteu e nos deu o maior de todos os privilégios. Não deu aos anjos, aleluia. Não deu a ninguém, gente. Ele nos deu o privilégio de divulgar esta verdade, este poder, o sobrenatural. Viva Ele e transforme outro com esse poder. Porque Deus, de geração a geração, continua sendo fiel. De geração a geração, a sua palavra continua sendo verdade absoluta. Então, eu estou terminando para dizer outra coisa aqui. Não esqueça disso, você foi transformado para influenciar. Você está influenciando. Influenciar, gente, é para todos ao nosso redor. Principalmente aqueles que se levantam como seu inimigo aqui na terra. Ei, nenhum ser humano deve ser o seu inimigo. Você vai influenciar, você está aqui para cultuar Deus e através do seu culto, esse que se levanta com o seu inimigo, vai se tornar seu maior amigo quando eles forem transformados pelo poder de Deus na sua vida. Observe que nós não sabemos, não é? O que... Eu botei isso aqui porque eu me lembrei de viagem, né? Eu sou muito cuidadoso quando eu viajo, aí eu botei aqui para não esquecer. Quando eu vou para o Recife, por exemplo, a gente passa ali 10 horas, 11 horas na estrada. E eu tenho muito medo das curvas e observo todas as placas e todas as sinalizações. Para quê? Para viajar de forma preventiva e estar cultuando a Deus em obediência todas as sinalizações e informações do trânsito. Por quê? Porque se você vai viajando, e normalmente essa viagem é muita curva, ninguém aqui tem a capacidade de enxergar o que está além da curva. Mas se você vive uma vida que cultua a Deus, não é? Nesta vida, você cultua a Deus verdadeiramente. Deus, Ele vê o que está além da curva. E Ele te guarda, Ele te livra, Ele te protege. Faça a sua parte, porque Deus é fiel para fazer a parte dEle. Então, às vezes, nós quebramos as regras. Isso a gente não percebe que está deixando de cultuar a Deus. Se existe uma faixa contínua, não é? E ali está dizendo que você não pode ultrapassar naquela hora, não é? E aí você ultrapassa sem enxergar o que vem lá na frente. É problema. Eu vou aventurar, ver se vai dar certo. É a mesma coisa de colocar uma bala no revólver, rodar e ver se a bala vai sair. É a mesma coisa. Aí você não apenas arrisca a sua vida, os que estão no carro, mas na vida dos outros que estão vindo além da curva. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem montanhas assim, que a gente só consegue ver, e aí o que está ao alcance, mas não está vendo a descida. Deus está lá do alto, vendo todas as coisas e conduzindo você. Para quê? Para que o Evangelho se cumpra na sua vida, mas viva de forma que você possa viver cumprindo este Evangelho, não é? Aí sim, você vai viver o melhor de Deus em todos os sentidos. Eu estou falando isso a respeito do dia a dia. Por exemplo, a Bíblia, ela sinaliza o que é certo e o que é errado. A Bíblia, ela nos conduz e fala dos perigos de morte, não é? E fala de tudo. Às vezes, nós não cultuamos a Deus, se conhecemos, estamos desobedecendo o que já conhecemos, a desobediência é pecado. Se não conhecemos, estamos errando por não conhecer o Evangelho, que é o poder de Deus.
Observe que Deus nos sinaliza, nos ensina e nos direciona para viver o melhor dele. Às vezes queremos viver o melhor de Deus sem seguir a sinalização que Deus está nos conduzindo. Gente, Ele é quem está no controle da vida, Ele está no controle de todas as coisas, Ele está no controle, mas não significa que através de imprudência nossa, de não seguir, não é, a sua palavra, de não seguir a sinalização, não significa que você não vai sofrer uma tragédia. Vai, porque a lei da semeadura é essa, não é? Você tem a opção de semear o que quer semear, mas a colheita é obrigatória, nem que você não queira, vai colher. Então observe que querer viver o melhor de Deus é viver uma vida que cultua a Deus. E para finalizar, eu queria terminar dizendo que Deus, Ele realmente vê além. Nós não conseguimos administrar um palmo do nosso futuro, mas se estamos vivendo uma vida, não é, que cultua a Deus, Deus conhece o amanhã, Ele já está escrevendo a tua história, e para você, a última palavra vem dEle, não vem da circunstância. Ei, o mundo pode estar no caos, e daí? Se eu estou vivendo, não é, uma vida que cultua a Deus, Deus vai me levar a desfrutar e viver o que Ele diz aqui no finalzinho, gente. Olha, vou ler novamente Romanos 12, a parte B, né? Diz assim: mas transformados pela renovação da vossa mente, para que, aí ele diz aqui, para que experimenteis qual seja a boa, não é? Agradável e perfeita vontade de Deus. Quer desfrutar disso aqui? É bíblico, não é? Então nós temos que viver uma vida que cultua a Deus, não é? Acho que é no Salmos, me esqueci agora, mas que ele diz, não é? Agrada-te, daqui a 37, versículo 4, mais ou menos. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. O que significa agrada-te? Não é que você vai agradar a Deus, você tem que se agradar do seu Deus, porque quando nós nos agradamos de Deus, não tem como não viver uma vida que agrade a Ele. Então agrada-te do Senhor, porque Ele satisfará o desejo do teu coração. Mas Ele diz mais algo: confia nele, porque tudo Ele fará. Gente, olha, quando nós conhecemos a palavra de Deus, observe uma coisa a respeito do propósito pelo qual Deus nos chamou para ser um adorador, mas que adora em espírito e em verdade. Talvez alguns aqui podem ter esquecido da letra da última música que foi cantado aqui. Ali eu vi o propósito, não é? A letra daquela música, ela fala do propósito. Ela pode colocar aí para a gente ler aqui na tela a música, somente algumas estrofes. O sol, a lua, as estrelas e o mar, nada se compara ante a tua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta o quê? Te adorar. Só resta te adorar, gente. Nós fomos criados, nós fomos separados, convocados por Deus para ser um adorador. E o Evangelho, eu posso dizer que finaliza nisso, não é? Deus nos criou para adorá-lo e desfrutá-lo por toda a eternidade. Este é o propósito de Deus para cada um de nós. Então, viva o melhor de Deus na vida terrena e por toda a eternidade. E quanto mais perto de Deus, mais vamos viver o melhor de Deus. Você sabia disso? Quanto mais perto de Deus, você vai viver muito mais o melhor de Deus para a sua vida. Observe que, ao contrário, quanto mais distante de Deus, mais desprazer, angústia, não é? Sofrimento e até morte eterna, porque tem a morte física e tem a morte eterna, distante de Deus. Então,
quando nós já temos uma experiência com esse Deus e nos distanciamos dele, pode acreditar que quem vai se aproximar de você são angústias, problemas, tempestades. E aí, gente, angústia que demora, ou ansiedade que demora, pode levar a problemas físicos. E aí você vai estar adorando a Deus de forma deficiente. Quantas pessoas hoje têm depressão? Como ela começou? Começou com uma ansiedade que estrangulou a sua alma, porque faltou a confiança que Deus estava no controle daquela situação. E aí, a ansiedade pode virar uma depressão. Eu estou dizendo isso para vocês pelo seguinte: viva o melhor de Deus. Viva o melhor de Deus, vivendo uma vida de adoração a Deus. Eu queria ainda orar por vocês, não é? Na verdade, vamos orar todos juntos. Aí eu queria pedir para que vocês se levantassem na presença do seu Deus e se posicionem como um vaso de honra e um vaso de adoração, para que você seja instrumento de Deus nessa terra. Se coloque diante do seu Deus e coloque a sua vida, faça uma entrega completa. Não sei como é que estava seu culto, o culto que você estava fazendo a semana toda, mas talvez você pode entender que não estava cultuando de forma bíblica. Aí você pode agora se colocar diante do Senhor e a partir de hoje tomar esse posicionamento de adorar e cultuar a Deus em todos os momentos da sua vida. E você que está aqui e talvez entendeu que para cultuar a Deus, primeiro tem que fazer uma entrega. Gente, para Deus receber a nossa oração, Deus primeiro tem que nos receber. Quando Deus aceitou o culto, o sacrifício, não é, de Abel, antes Deus já tinha recebido ele. Então, você que nunca fez uma entrega de forma plena e completa a Deus, e hoje você quer fazer, quero fazer uma entrega, quero entregar a minha vida, para que a partir de hoje, minha vida seja um sacrifício vivo, um culto ao Senhor, enquanto eu viver, sabendo que eu vou adorá-lo por toda a eternidade. Eu queria desafiar você, que ainda não fez essa entrega, quero desafiar você a vir aqui à frente. Se vier mais de uma pessoa, mantenha distanciamento, mas venham aqui na frente fazer uma entrega completa enquanto eu estiver orando. Não tenha vergonha do Senhor, não. Olha, todos que estão aqui, eu acredito que todos, ou quase todos, já fizeram isso. Eu já fiz isso um dia. Gente, nós, diante de Deus, nós só temos o melhor. Então, eu estou desafiando a você a estar diante de Deus fazendo uma entrega completa. Fecha teus olhos, eu vou orar. Deus amado, estamos neste momento diante da Tua presença e estamos fazendo uma entrega, Senhor. Queremos entregar, antes de abrir a boca para cantar, louvar, nós queremos entregar a nossa vida e o nosso corpo como sacrifício vivo, em adoração ao Senhor. Porque, Senhor, nós queremos viver uma vida que o Senhor se agrade de nós. Queremos, Senhor, porque queremos o melhor do Senhor para nossas vidas. E o Senhor sabe o que é o melhor. E o melhor para você não é talvez o que você está querendo ou pedindo. Aleluia! O melhor para você, sabe o que é? É se prostrar, se humilhar e se colocar como sacrifício vivo de louvor e adoração. Porque o Deus que nós servimos conhece o amanhã. Ei, Ele é que sabe o melhor para ti. Porque diante do que você acha que é melhor para você, talvez lá na frente vai ser o pior. Mas como o nosso Deus conhece o amanhã, então busca primeiro a viver uma vida de adoração, de culto diário, culto racional. Oh, aleluia! Deus amado, eu sei que tem pessoas aqui que têm orado e às vezes dizem assim: por quê? Minhas orações não são ouvidas, porque elas não são respondidas. Ei, eu quero te dizer que as tuas orações,
elas são ouvidas, mas às vezes Deus nos responde, porque tu queres que seja conforme a tua vontade. Ei, a tua vontade não é boa, nem perfeita, nem agradável. Espera o tempo, a forma e a direção de como Deus vai fazer, porque Ele não está pensando no agora, Ele está pensando no teu futuro. Porque o mais importante é como vai terminar a tua vida, é como vai terminar a tua caminhada. Então espera no Senhor, confia nele e verás o que Ele vai fazer, para que tu vivas o melhor do que Ele tem para você. Ó Deus amado, eu quero colocar neste momento a tua igreja diante do teu altar, e eu faço parte dela. Eu estou colocando também a minha vida. Deus, nós não conhecemos a nossa vontade, não conhecemos, por isso que queremos conhecer bem o Teu Evangelho, viver este Evangelho, para que possamos viver o melhor do Senhor para cada um de nós. Senhor, nós temos muitas passagens que o Senhor nos mostra isso, como o Senhor mostrou um homem que estava à porta do templo, e ele pedia dinheiro, e ele viveu a vida toda dependendo daquilo que ele achava que era o melhor para ele. Presta atenção que Deus está ministrando o teu coração. Quando o homem chega transformado para transformar, ele chega para aquele homem na porta do templo e diz: olha, eu não tenho o que tu pedes, o que tu acha que é o melhor para ti, mas o que eu tenho eu vou te dar. Tu vai ser transformado pelo poder do sobrenatural. Levanta-te e anda, porque a tua necessidade não é dinheiro, a tua necessidade é a cura, é a restauração, é o milagre da tua família. Ei, mas para isso acontecer, se deixa ser transformado, para que Deus transforme outros através da tua vida. O Espírito Santo está ministrando o nosso coração pela palavra e pela oração, para te dizer: filho e filha, tuas orações têm sido ouvidas, mas espera no Senhor, porque tu alcançarás e viverás o melhor que Ele separou para te entregar. Não queiras entender como Ele vai fazer, não queiras entender, creia somente, porque Ele é fiel para fazer. Aleluia. Sabe por que outros não estão sendo transformados? Porque depende de você, não é de Deus. Ei, a tua oração é para transformar, é para libertar, é para mudar. Ei, é através da tua transformação que vem a ação do Espírito de Deus, para que você seja vaso, para que Ele mude, para que Ele seja transformado, para que Ele seja alcançado, liberto, curado, restaurado. Oh, aleluia, aleluia. Deus, eu sei que Tu estás falando com algum de nós, eu sei que o Senhor está falando ao nosso coração, como à nossa mente, e cada um está entendendo, porque não tem como ficar a vida toda orando em batalha espiritual, expulsando o inimigo. O que a palavra nos traz à mente é que nós devemos, aleluia, aleluia, é manter o nosso relacionamento com Deus, é manter a sua intimidade com Deus, é viver o culto a Deus. Aí o diabo sim não vai suportar a luz que está em ti, e ele vai ser obrigado a bater de retirada, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Mas primeiro, se sujeite ao Evangelho, à palavra, a uma vida que cultua. Ei, quando você faz isso, aí você vai ver que quando você começar a orar, o inimigo nem vai estar perto. Olha, o outro já vai estar louvando também e adorando. Às vezes o problema não está em Deus, que não responde a nossa oração, não está na fé para expulsar o demônio, está num posicionamento de se sujeitar, de se relacionar, de viver a luz de um culto de adoração a cada dia, todos os dias e toda semana, até que Jesus volte, para continuar adorando Deus de
do trono da graça. O Espírito Santo está ministrando no teu coração para que você entenda uma coisa, que mais do que você, Ele tem interesse em visitar a tua casa, os teus, em fazer a obra completa, porque quando Ele começa uma obra, Ele é fiel para completar, mas você é fiel para estar de acordo com a palavra, você é fiel para estar na presença dEle. Esta oração, esta palavra, é para dizer que esta semana ainda, ouvirás um barulho estranho, não se espante, porque será o agir de Deus, mesmo que tudo apresente que está piorando. Ei, esse é o barulho da vitória. Ei, diante de uma grande crise, Deus se manifesta com vitória, Deus se manifesta com poder. Para alguns, Deus manda te dizer, tudo vai parecer pior, mas é o barulho de Deus. É o barulho de Deus. Igreja, estamos vivendo os últimos dias, então viva de tal maneira que Deus seja glorificado em tua vida e através da tua vida. Deus abençoe, igreja, e vamos adorar com as nossas palmas e com um louvor ao Senhor.